A paz do Senhor, amados irmãos, chegamos na lição de número 13, a última aula do segundo trimestre e também a última aula do primeiro bimestre, né? Então, aliás, do semestre, né? Então nós estamos na última aula do segundo trimestre, última aula do primeiro semestre. Lição de número 13, o sacerdócio celestial, 30 de junho de 2019. E é importante nós lembrarmos, e eu faço isso toda a introdução, eu sugestiono que você como professor trabalhe essa ideia também, dando contexto. O nosso estudo desse trimestre, desse segundo trimestre, foi sobre o tabernáculo. E a primeira lição deu uma visão geral, panorâmica do que seria esse tabernáculo. A lição de número 2 foi trabalhado sobre os artesãos, aquelas pessoas que Deus usou para fazer aquelas peças elaboradíssimas. A lição de número 3 foi entrando no tabernáculo, que o tabernáculo tinha uma única porta, e então a entrada, você entrando, você então acabava dando no pátio do tabernáculo. No pátio você tem então, primeira coisa, o altar de holocausto. Então a lição de número 4 foi sobre o altar do holocausto. A lição de número 5 falou sobre a pia de bronze ou de cobre. A lição de número 6 fala sobre as cortinas do tabernáculo. E a lição de número 7 falou sobre o lugar santo, que já entrando no santuário. Do lugar santo se falou sobre também o lugar santíssimo. E no lugar santíssimo vai dar uma ênfase para a arca, que foi a lição de número 9, a arca da aliança. Lição de número 10, o sistema de sacrifícios. O número 11, que tem muito a ver com a lição de número 13, que é o sacerdócio de Cristo e o sacerdócio levítico. A lição de número 12, a nuvem de glória. E para encerrar, então, o sacerdócio celestial. E de maneira que nós fechamos, então, a lição sobre o tabernáculo. O texto áureo escolhido para essa lição está em Hebreus, capítulo 7, versículo 26, que diz: porque nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus. E a nossa verdade prática declara: Jesus Cristo é o sumo sacerdote perfeito, porque, sendo ele a oferta e o ofertante, garantiu-nos no Calvário uma salvação eficaz e eterna. Vamos pensar um pouquinho sobre Hebreus, capítulo 7, versículo 26, que é o nosso textuário. Se você prestou atenção, o nosso textuário é repetitivo. Por quê? Porque na lição de número 11, esse era o textuário. Quando nós estudamos sobre o sacerdócio de Cristo e o Levítico, o tema foi o mesmo, o tema do textuário. Hebreus 7, 26. Qual é a diferença? É que ali na lição 11 foi citada a versão de Almeida Revista e Corrigida. E agora, nessa lição número 13, está sendo citado a nova Almeida atualizada. Tá? Então essa basicamente é a diferença. Tá? Então os textos são muito similares, mas há uma diferença. Então na lição 11 está a citação do versículo como texto áureo da Almeida Revista e Corrigida. E agora na lição de número 13 é o mesmo texto áureo, só que a versão é a Almeida, a versão da nova Almeida atualizada. Por isso que parece que ficou um pouquinho diferente, mas é a mesma coisa, é o mesmo texto áureo. Então ele fala: porque nos convinha tal sumo sacerdote como este. Então, o 7º capítulo de Hebreus nos fornece detalhes acerca da natureza e da necessidade
do sumo sacerdote. Nós, devido ao nosso estado pecaminoso, nós precisávamos de um intercessor. E a palavra de Deus diz que só há um intercessor entre Deus e os homens. E quem é? O Senhor Jesus Cristo. Ele foi feito intercessor entre Deus e os homens. E aqui fala que os sacerdotes terrenos, eles eram falhos. Então, nós precisávamos de um sacerdote que não tivesse falha. Não um sacerdote tão frágil como eram os sacerdotes da descendência de Levi. Então, ele fala, esse sacerdote convinha que ele fosse santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores. Aí mostra a santidade, a pureza. E Jesus nasceu por obra e graça do Espírito Santo e da Virgem Maria. Então o Senhor Jesus não nasceu da vontade do homem, da relação natural, conjugal de um homem e uma mulher. Não. O Espírito Santo visitou a Virgem Maria, conforme o profeta Isaías fala sobre isso, né? O profeta Isaías fala que a Virgem conceberia e daria luz ao filho. Os teólogos modernistas dizem que ali em hebraico não é virgem, é uma moça, uma donzela. E aí eles entram num problema, porque e o que é uma donzela? Não é uma virgem? Imagina se 2000 anos atrás, o que significa uma moça? Uma donzela? Uma virgem. Então, a gente percebe que mesmo quando eles tentam, de alguma maneira, atacar o nascimento virginal de Jesus, eles estão equivocados. Então, aqui mostra que Jesus nasceu por obra e graça do Espírito Santo. Então, o corpo de Jesus é um corpo puro. E esses versículos apontam e ensinam que não houve nenhuma culpabilidade na pessoa de Jesus. Você vê então a santidade na pessoa do Senhor Jesus. E os outros sacerdotes? Eles eram falhos. Eles cometeram erros. Então, foi achado erro neles, completamente diferente do Senhor Jesus, que é um sacerdócio imaculado, porque ele é imaculado, sem mancha, sem mácula, sem impureza. E aqui fala exaltado acima dos céus. Sem dúvida, Cristo está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Então você vê que depois da ressurreição ele vai dar as instruções finais aos discípulos e ocorre a ascensão dele. É exaltado nos céus. E assentou-se à destra da majestade nas alturas. Ou seja, é o braço direito do Pai. Cristo então ultrapassa todas as perspectivas da criação. Se você vê o primeiro capítulo já de Hebreus, faz esse apontamento, que Jesus está acima dos anjos, acima das potestades angelicais. Então você vê a autoridade do Filho, que está acima de qualquer criatura, porque ele é criador, graças a Deus. Então, obviamente, se ele está acima dos anjos, então ele está acima também da classe sacerdotal levítica, é óbvio. A leitura bíblica em classe está em Hebreus, capítulo 9, versículos 11 até o 15. E em Apocalipse 21, 14, que mostra também, seria interessante você ler, porque essa verdade, essa leitura em classe, essa leitura bíblica em classe, faz o apontamento que o nosso textuário declara, que ele foi exaltado. Olha só o que diz Hebreus 9, 11 a 15. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue. Entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santificam,
quanto mais a purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará nossa consciência das obras mortas para servires ao Deus vivo, e por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão dos transgressores que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Então, é maravilhoso a epístola aos Hebreus por esses ensinamentos. Quais os objetivos dessa lição? Primeiro, expor o sacerdócio celestial, que ele tem um único sumo sacerdote, que é o Senhor Jesus. 2, explicar o sacerdócio universal da igreja. E 3, afirmar o maior e mais perfeito tabernáculo. Bom, há uma interação, então, proposto aqui, que solicita que a gente trabalhe, né? A ideia de ver uma vida cheia do Espírito Santo, ter experiências gloriosas com Deus. E essa foi a proposta dessa lição. O ponto central, Jesus Cristo é o sumo sacerdote perfeito, imaculado. E aí vem um comentário na introdução, citando Colossenses 2,17. O apóstolo Paulo, ele fala que as festas, a dieta, as datas, os dias sagrados, tudo isso eram sombras das coisas futuras. Está escrito em Colossenses 2,17. É aquela explicação dele, que ele fala: ninguém vos condene pelo modo de comer, pelos dias de festa, pela questão do sábado, porque tudo isso são sombra dos bens futuros. Então, de novo, em Hebreus 10:1, dá a mesma ideia. O escritor, o autor aos Hebreus declara: a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas. Então veja que Colossenses fala sobre sombra das coisas futuras e Hebreus tem a mesma ideia. De tudo o que estudamos até a presente lição, podemos então dizer que o tabernáculo de Israel é o quê? Um tipo do tabernáculo celestial, até porque o Moisés, eu já falei sobre essa temática, Moisés, se ele fosse usar a cabeça dele para construir um tabernáculo, certamente ele usaria toda a ciência do Egito, como os templos de Karnak, né, de Amon-Ra, aqueles templos o próprio Vale dos Reis, onde está lá o templo da rainha Hatshepsut. Então haveria muitas outras possibilidades, mas ele então recebeu uma visão celestial, ele viu o tabernáculo celestial e vai reproduzir. E também nessa lição veremos que Jesus é o sumo sacerdote desse tabernáculo celestial e que a igreja é um sacerdócio real. Então o primeiro ponto, o primeiro tópico dessa lição, última lição do trimestre. Primeiro, o sacerdócio celestial tem um único sumo sacerdote. Isso é importante. Infelizmente, existem seitas religiosas que inventam cada coisa, irmãos. Você vê, a Bíblia fala do sacerdote de Arão, os descendentes de Arão, que são aqueles sacerdotes que executaram o sacerdócio até a destruição do templo no ano 70. E aí nunca mais se exerceram porque o templo foi destruído. E Jesus... a Bíblia é clara, declara ele como sacerdote eterno, não segundo ao rito araônico, mas de Melquisedeque. Mas o sacerdócio de Melquisedeque é eterno. Por isso, Jesus é o único sacerdote da ordem de Melquisedeque. Não tem mais, nem houve, nem haverá. E aí você pega as seitas religiosas, você vê o mormonismo. O mormonismo fala que tem os dois sacerdócios, tem o sacerdócio de Arão e de Melquisedeque. Olha que absurdo. Se a Bíblia é clara, dizendo que o sacerdócio de Melquisedeque é exclusivo de Jesus, então você vê como que as seitas religiosas, elas deturpam a palavra de Deus. Então, primeiro, Cristo, o sumo sacerdote do Novo Testamento. O ministério do Novo Testamento mostra que na igreja não há e não pode haver uma classe sacerdotal exclusiva, como infelizmente ocorre em outros agrupamentos religiosos. Ora, a palavra sacerdote não se aplica a nenhum indivíduo, senão ao próprio Cristo, que é o sumo sacerdote. Ele chamou para cuidar da igreja pastores, apóstolos, mestres, profetas, mas são para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo, não é para
como se fosse só eles que tivessem intercessão diante do Pai. Não, o único intercessor é Jesus. Tá? Mas não tem que ficar criando sacerdotes ao ponto da pessoa não ter acesso a Deus, tem que ter acesso através dos sacerdotes. É uma invenção do Antigo Testamento que apontava para Jesus. Então hoje você não precisa de um sacerdote, você precisa do sumo sacerdote, que é Jesus. 2. O sacerdócio coletivo dos cristãos. Por outro lado, segundo o ensino do Novo Testamento, todo crente é um intercessor. Então, no sentido de interceder, nós podemos ser, mas não como portas para falar com Deus, que só através daquele indivíduo. Não, isso aí não. Tá? Então, por meio de Jesus, sim, nós podemos oferecer sacrifícios espirituais. Em Apocalipse, o apóstolo João retoma esse mesmo princípio. Apocalipse 1, 5 e 6 declara: aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus seu Pai, e a ele poder e glória para todos sempre. Amém. Então isso é uma coisa maravilhosa. 3. Jesus Cristo, o sumo sacerdote no céu. Então é importante você prestar atenção para o versículo de Hebreus, capítulo 8, versículo 1 e 2, que diz assim: ora, a suma do que temos dito, ou seja, o resumo, é que temos um sumo sacerdote tal que está sentado nos céus à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Olha que coisa. Então esse texto revela que o Senhor Jesus Cristo é o sumo sacerdote perfeito, está à destra do Pai nos céus e que de maneira singular e verdadeira ministra no tabernáculo celestial. Então um resuminho do tópico primeiro, que diz: Jesus Cristo é o sumo sacerdote do Novo Testamento, da nova aliança, e os cristãos são intercessores, são sacerdotes, mas no sentido de intercessão apenas, né? Porque não pode achar que uma pessoa só vai chegar a Deus através de um outro ser humano. Não. A gente, de fato, só chega a Deus através de Jesus, mas não de outras pessoas. As outras pessoas ajudam, oram por você, pregam o Evangelho, né? Então são ajudadores. Mas não, você vê, tem gente que hoje, no mundo islâmico, no mundo budista, no mundo ateísta, pessoas que têm revelação, elas têm uma experiência com o próprio Jesus. Existem pessoas que se converteram só lendo a Bíblia. Ninguém falou nada, só lendo a palavra de Deus. Às vezes lendo apenas um texto. Então você veja o poder de Deus, né? Então o sumo sacerdote é Jesus. Nós intercedemos, ajudamos, mas a pessoa pode ter acesso a Deus independentemente de outra pessoa. Há um subsídio didático pedagógico, né? Que fala sobre o final do trimestre, fazendo uma reflexão, e aí vem o tópico 2, o sacerdócio universal da igreja. Então ele fala primeiro, agora vamos entender o que é o sacerdócio universal, que é aquilo que eu disse, que são pessoas que intercedem por nós. Primeiro, uma doutrina bíblica fundamentada na pedra que é Cristo. Então, ao longo da Bíblia, encontramos várias porções a respeito da pedra. A pedra principal rejeitada pelos construtores, que é Cristo. No Novo Testamento, por exemplo, vemos tanto o apóstolo Paulo quanto Pedro citarem o profeta Isaías, capítulo 28, versículo 16. Ambos afirmam, mediante o poder do Espírito Santo, que Cristo é a pedra e a pedra principal. Em Efésios 2:20, está ratificado que Jesus Cristo é a pedra principal de esquina. Então, nós podemos afirmar categoricamente que o sacerdote universal dos crentes, em primeiro lugar, está fundamentado na pedra, na rocha maior, que é Cristo, nosso sumo sacerdote. 2. Distinguindo a pedra, que é Cristo, e as pedras vivas, que são os seguidores de Jesus, os discípulos. Se Cristo é a pedra de esquina, os crentes são as pedras vivas, construindo o grande edifício, conforme 1 Pedro 2,4. Todos os membros da Igreja de Cristo são pedras vivas, edificadas sobre a pedra principal, que é o Senhor Jesus. Então isso é importante, porque a interpretação do catolicismo romano, que Pedro é a pedra, é uma interpretação tardia.
né? Ela não faz parte da patrística. Você pega quem primeiro vai começar a falar desse assunto é pós ano 400. Aliás, nem Santo Agostinho, que é doutor da Igreja Católica, defende essa tese, né? Eles são contra isso. A Igreja, nos primeiros 400 anos, era chamada de pentarquia. Haviam 5 sedes episcopais. A Roma, que era antiga, né? A capital do Oriente, Constantinopla, Alexandria no Egito, Antioquia na Síria e Jerusalém. Essa era chamada pentarquia. Esses 5 patriarcas eram, então, eles se reuniam e escolhiam um que eles chamavam de principal entre os iguais. Então, não tinha um papa exclusivo, tinham, então, 5 papas, 5 patriarcas. Depois, com o tempo, a Igreja de Roma, então, vai fazer uma leitura equivocada de Mateus 16, dizendo que Pedro disse que era pedra. Não, Pedro não é a pedra principal. Pedro é uma pedra, como todos somos pedras vivas, mas a pedra principal é Jesus. Jesus falou: tu és Pedro, Petros, cascalho, pedrinhas. É um jogo de palavra. Tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Então a igreja está edificada não em Pedro, mas em Jesus. Essa é a interpretação mais antiga das Escrituras. Essa interpretação de que Jesus falou para Pedro: Pedro, você é a rocha, essa é uma interpretação tardia, pós-ano 5º século, e que nem o doutor, o grande doutor da Igreja Católica, defendeu essa teoria, que é Santo Agostinho, né? O grande doutor da Igreja Católica, ele também defendia que Jesus é a rocha. Mas a Bíblia fala que Jesus é a rocha. A Bíblia não fala que o Pedro é a rocha. A Bíblia fala que o Senhor Jesus é a rocha. Tá? Então, nós, como somos cristãos bíblicos, sabemos que Pedro não é a rocha, que a rocha é Jesus, a pedra principal, a pedra de esquina. Agora, nós temos que distinguir, então. Nós somos pedras vivas que estamos em cima, edificados na pedra basilar, que é o Senhor Jesus. Então, resumindo do tópico 2, o sacerdócio universal da Igreja é uma doutrina bíblica fundamental. Que, ou seja, não precisa de um sacerdote, porque você é sacerdote, você é intercessor. Tá? Então, diferentemente daquele pensamento do catolicismo medieval, que só o padre podia levar as pessoas a Deus. Não, todos nós somos chamados para servir a Deus e ajudar as pessoas. Há um subsídio da teologia sistemática. E o terceiro e último tópico, o maior e mais perfeito tabernáculo. Primeiro, o santuário terrestre, é o que nós estudamos, é o tabernáculo, as atividades litúrgicas ali nos 3 lugares. Não lembra que a gente viu o pátio, né? No pátio nós tínhamos o que no pátio? Uma única porta, né, que dava entrada ao pátio. Aí nós tínhamos o altar de sacrifício e a pia de bronze. Aí já vinha o segundo lugar, que é basicamente o santuário, que é o local santo. No local santo você tinha o candelabro, a mesa dos pães de proposição e o altar de incenso. E finalmente no Santo dos Santos, lá ficava a Arca da Aliança. Dentro da Arca da Aliança você tinha as tábuas da lei de Moisés, o pote com o maná, né, que foi colhido, e a vara que pertencia à tribo de Levi, ao Arão, o sacerdote, que havia brotado amêndoas. Então, e o propiciatório, né, que são os 2 querubins, um olhando para o outro. Então, eram esses os elementos que tinha dentro do local santo. O pátio era descoberto, mas o lugar santo e o lugar santíssimo eram cobertos. A mobília que compunha o lugar santo era constituída de castiçal de ouro, a mesa dos pães da proposição e o altar de incenso. Toda essa imagem tem uma relação especial com o ministério sacerdotal de Jesus, que oficia no santuário celestial. Então, 2, o santuário celestial. Esse santuário pode ser identificado como tabernáculo, que não foi feito por mãos humanas. Hebreus 9:11. É o local ou lugar onde Deus habitará com os homens para sempre. Apocalipse 21:3.
Cristo Jesus garantiu-nos essa bênção, quando na consumação do sacrifício o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Assim o caminho para o tabernáculo celestial foi aberto. Nosso acesso agora, graças a Deus, está garantido. E 3, o sacrifício perfeito do Senhor Jesus. A palavra de Deus mostra então que o sacrifício de Cristo foi suficientemente para nossa salvação. Não era preciso passar repetidamente pelo Calvário para garantir-nos a eterna redenção. Bastou um único sacrifício, um só sacrifício. Diferentemente do sacrifício antigo, aquele sim, ficava repetindo. Toda vez tinha que fazer o sacrifício de novo, toda vez. Aí com Jesus, um único sacrifício. A Bíblia declara que nosso Senhor, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo, uma única vez. Hebreus 9:26. Isso é uma mensagem extraordinária, né? Você vê que ainda tem religiões de mistério que ficam repetindo o sacrifício, toda vez repetindo o sacrifício. Mas Jesus fala de um único sacrifício, né? Há um subsídio da vida cristã, que fala sobre o fundamento, e sobre os clássicos do movimento pentecostal, e as considerações finais. Uma vez que o tabernáculo mosaico passou, temos agora um santuário maior, um sacrifício suficiente e uma salvação definitiva. Na nova aliança, as pessoas comuns não tinham acesso direto ao Santo dos Santos. Aliás, na antiga aliança. Na antiga aliança, as pessoas, de um modo geral, as pessoas comuns não tinham acesso. Mas na nova aliança, qualquer pessoa, independentemente de etnia, de classe, de posição social, mediante os méritos de Jesus, através do sangue de Jesus, elas podem entrar na presença de Deus pelo novo e vivo caminho. Hebreus 10:20. Graças a Deus. Eu encerro então esse trimestre, segundo trimestre, e a última aula do primeiro semestre, né? E dizendo para vocês que nós estamos então com esse grupo abençoado e ainda dá tempo de você fazer parte, tá? É o nosso grupo da viagem para 7 igrejas da Ásia e para Israel. São 15 dias e eu gostaria muito que você fizesse parte desse grupo, tá? Entre em contato com a Renova Turismo, o telefone é 019 3241 2424 ou então 019 98372 1193. Então você pode acessar o meu site, que tem aqui o roteiro, tá? Faz um investimento em você que gosta da Bíblia, vai ser muito bom você poder fazer essa viagem conosco, tá? E acesse o meu site, que é www.professoralberto.com.br. E uma vez mais eu convido você para participar da nossa aula de formação continuada. Você que é professor de escola dominical, dirigente de congregação, líder do ciclo de oração, ou um aluno e quer aprender um pouquinho mais, você é o meu convidado. Todos os sábados, a partir das 16 horas, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Campinas, Rua Pastor Cícero, Canuto de Lima, número 160, Parque Itália, Campinas, São Paulo. Você é muito bem-vindo. Fique na paz do Senhor.